Olá, primatas inovadores! Hoje eu e o Gui a gente está aqui para mostrar para vocês um blueprint que a gente preparou com base na nossa experiência nos últimos anos em vários programas de inovação aberta com grandes empresas e startups, só que um pouco mais adaptado para times enxutos, verbas mais restritas e uma necessidade talvez um pouco maior aí de resultados em um médio ou curto prazo. E também porque, principalmente, a gente acredita que inovação não deve ser exclusiva apenas a grandes corporações. Então a gente está aqui para disseminar esse conhecimento e principalmente atingir as pequenas e médias empresas. É isso aí, esse material está todo linkado aqui na descrição desse vídeo, você vai poder acessar uma landing page com algumas informações específicas e o Miro em si, onde tem esse blueprint completo, ele está todo aberto, é exatamente o material que a gente vai compartilhar aqui. Bora, Gui, vamos lá. Muito bem, esse é o blueprint. Ele está estruturado em 5 grandes blocos, 5 sessões que a gente organizou as informações e o conteúdo. O primeiro bloco ali no topo é o cabeçalho, com informações gerais de para quem que se direciona esse blueprint, onde ele se encaixa, a complexidade. Esse vídeo, inclusive, vai estar linkado ali no cabeçalho. Logo abaixo, a gente tem o recheio principal desse material, com um mapa lindo que o Gui preparou para a gente, explicando as 6 fases desse programa de inovação aberta, sendo que as últimas 3 são só relacionadas à aceleração de ideias. Para baixo, a gente tem um passo a passo mais explicado sobre cada atividade que acontece nessas fases, quem participa, que ferramentas são usadas, o que precisa ser feito. Depois, para quem quiser mais detalhes, ali numa visão mais avançada, a gente tem um fluxograma no detalhe explicando algumas lógicas de tomada de decisão, se as coisas não saírem como esperado, o que fazer. Então tem uma estrutura ali um pouquinho mais complexa, mais sofisticada. E por fim, no rodapé, links e referências das ferramentas e outras referências que a gente citar aqui nesse material. Legal? Vamos para o cabeçalho agora. Bom, para aqueles que não estão acostumados com o tema de inovação aberta, é uma forma de aproveitar o potencial criativo da empresa e da sua rede de parceiros, incluindo, obviamente, os funcionários, fornecedores e também startups. Isso para trazer novos insights e soluções para diferentes desafios. Existem vários formatos de aplicação de inovação aberta. Alguns são apenas para equipes e tecnologias internas, outros ela é aberta para parceiros externos, sempre buscando expertise ou troca de tecnologias em desafios que os dois lados vão se beneficiar dos resultados obtidos. Esse formato de inovação aberta interna, que também é um formato de intraempreendedorismo, é a forma que a gente identifica como sendo a mais amigável para quem está iniciando nesse universo de inovação aberta, porque você consegue executar projetos em ambientes mais controlados, com as equipes internas, o que vai demandar menos burocracia para conseguir executar projetos e absorver essas ideias. E ele continua sendo aberto, porque ele não se restringe apenas a um departamento da empresa, mas ele não vai expor também a empresa dos riscos e as indefinições que podem acontecer quando a gente abre o desafio para algum parceiro externo ou buscando alguma startup. O objetivo desse blueprint é ajudar você, na sua empresa, a resolver problemas básicos ou complexos, mas principalmente para fomentar a cultura de inovação dentro da empresa. Ela serve para qualquer tipo de empresa, média ou grande, e em praticamente qualquer tipo de setor, seja indústria, comércio ou serviços. Porque ele tem uma baixa propensão ao risco, ele é bem seguro de rodar, não precisa de muito investimento. A maturidade que a sua empresa precisa ter não precisa ser uma grande maturidade em programas de inovação, na verdade é melhor só que tenha uma predisposição a testar e experimentar coisas novas. E o tempo de payback não é tão longo, por isso que a gente acha que ele também é interessante, porque vai trazer bons argumentos sólidos e resultados em um médio prazo dentro de 6 meses, 1 ano. Mas vamos lá, vamos para o recheio desse programa de inovação, vamos olhar o mapa e entender como que acontecem as fases aqui desse processo de inovação aberta. Vamos lá, Gui? Vamos lá. O programa ele tem 6 fases. As 3 primeiras são para setup de projeto e as 3 seguintes são para aceleração das ideias selecionadas. E vamos começar pelo começo, que é o Envision, né? Vamos visionar esse programa. Bom, a primeira coisa que deve ser feita é buscar e convidar pessoas interessadas em criar um programa de inovação dentro da empresa, para, enfim, montar um time. E aí, com esse time montado, a gente deve começar a pensar nas pessoas que serão impactadas pelos objetivos e desafios que serão estabelecidos. Depois disso, é importante definir as recompensas para criar um engajamento. Então, usar um sistema de enquete, se você quiser, para ouvir as pessoas o que eles realmente desejam como recompensas. Com essas definições feitas, é legal montar um teaser para gerar expectativa e curiosidade no público desejado. E, por fim, você vai configurar uma plataforma para a inscrição dessas ideias. Importante que mesmo que o engajamento seja baixo, não importa, porque isso é só o começo e é normal, tá bom? Antes de lançar a plataforma para coletar essas ideias, é importante montar uma pequena campanha, bem simples na verdade, mas para divulgar internamente esse programa de inovação aberta.
É importante essa campanha, ela dá uma abertura para que o pessoal se sinta convidado para oferecer as ideias e participar realmente de um projeto de inovação aberta, né? Que eles são muito bem-vindos. Aí sim, lançar oficialmente o programa. O objetivo aqui é fazer com que todos saibam do programa e saibam o que está acontecendo na empresa. Alguns cuidados importantes aqui. A gestão do engajamento. Então, cuidar das inscrições e também da organização dos dados coletados, que vão ser muito importantes para as próximas etapas, tá? Depois de encerradas as inscrições, você vai ter muitas ideias, aí é o momento de analisar todas com calma, filtrar as melhores e aglutinar as ideias similares em grupos. Nesse momento, não existe chamar especialistas para selecionar as melhores ideias, que podem ser de áreas como TI, gestão, produção. Isso vai ajudar na qualidade do filtro dessas ideias. É o momento de, novamente, montar outra enquete, né? Só que agora para votar e escolher as ideias com maior potencial. E, no final, anunciar as melhores ideias, as mais votadas, e iniciar os preparativos do processo de aceleração, finalmente. Aqui tem uma coisa muito bacana. Você pode hackear todo o processo, ficando atento para soluções que elas já podem ser adquiridas ou implementadas mais rapidamente. E esses resultados rápidos, dessas ideias que a gente chama de quick wins, elas ajudam a mostrar o valor do programa mais cedo, mais rápido para os stakeholders. E não desanime se houver poucas ideias, né? Porque, como a gente já comentou antes, tudo começa de algum lugar e sempre o começo pode ser mais devagar do que imaginado, mas isso não é um problema. Para começar a parte de aceleração, vamos começar agendando os workshops de aceleração. Nós recomendamos hackathons, porque eles ajudam a construir protótipos e pensar em funcionalidades específicas. Se o tempo é curto, porque as pessoas precisam trabalhar, não tem muito tempo disponível, então nós sugerimos um Innovation Day, que é importante testar ideias e construir um backlog de ideias com ele. Se a sua empresa ela não tem o hábito de rodar essas oficinas internamente, é importante buscar uma empresa parceira que seja especialista nesse tipo de workshop para ajudar vocês a conseguirem todas essas entregas que os hackathons e Innovation Days podem trazer para o programa de aceleração. É normal que os times não tenham muita experiência em projeto, então esse é um bom momento de considerar mentoria com especialistas, tá bom? E como parte da mentoria, considere também, às vezes, fazer uma oficina para ajudar o pessoal a montar apresentações para o Shark Tank. O Shark Tank Day é um evento de avaliações de ideias por líderes e especialistas. Eles que vão selecionar as ideias com maior potencial que vão passar para a próxima fase, que é a fase de experimentação. A fase de experimentação tem a ver com planejar investimentos em protótipos e experimentos mais avançados. Esses experimentos vão ser realizados pelas equipes, pelos times que tiveram essas ideias, esses projetos, e eles vão tomar muito cuidado agora com a documentação, pode ser com vídeo, foto ou anotações, mas para usar esse material como venda dessas ideias, de que elas funcionam e têm resultados concretos na hora de apresentar esse material no Demo Day. O Demo Day é o dia para mostrar as soluções finalmente testadas, então é um milestone importantíssimo do programa e também é um momento muito importante para celebrar as conquistas ao longo desse programa. Talvez fazer um evento aberto para compartilhar com toda a empresa, se isso for comum na sua empresa, pode ser interessante, porque o Demo Day, sim, é o grande dia, né, de apresentar resultados, não são mais ideias, né, são projetos em potencial aí que a empresa pode implementar. Bom, se você chegou até aqui, o programa já é um sucesso. Então, esta é a sexta e última fase, a fase de incubação. Agora é o momento de implementar as ideias que foram validadas pelo pessoal. Então, isso significa que é o momento de fazer os investimentos em aquisições e também projetos. Então, é o momento de buscar parceiros também. E aqui o foco é implementar primeiro localmente, porque vai ser mais fácil, e depois fazer um rollout das soluções para as outras áreas e setores da empresa. Isso, agora cada projeto ele vai ter vida própria com resultados e dinâmicas particulares. Então é importante fazer um acompanhamento de cada um para gerar um relatório de sucesso que vai ajudar a vender o programa no próximo ano, uma próxima edição desse programa de inovação aberta. E para simbolizar um fechamento, vamos fazer dessa vez um último evento para a apresentação dos resultados e assim fechamos o programa. É isso, sucesso, maravilha. Agora a gente vai entrar no passo a passo e mostrar como que funciona o resto do Blueprint. Bom, aqui embaixo a gente tem mais um detalhe, quais são os passos e as atividades que vão acontecer em cada uma dessas fases que a gente comentou agora no mapa do Blueprint. Não dá para passar por todos esses passos, né? Senão esse vídeo nunca vai acabar. Então a gente vai focar em um para explicar a estrutura e depois você pode ir acompanhando no próprio Miro, o link está aqui embaixo, só reforçando, então você pode acessar e navegar à vontade. Então eu vou focar numa etapa que a gente achou muito importante aqui servir como exemplo, que é de desafios, de definição de desafios. Primeiro eu vou explicar a estrutura. Tá? Cada um desses bloquinhos das atividades
ele vai ser fragmentado ou não em subpassos, tá? Então algumas atividades elas têm uma complexidade um pouco maior, algumas etapas próprias, outras elas são um bloco só. O que a gente tem aqui nessa estrutura? A gente tem a quantidade de subpassos ou não que vai ter dentro dessa atividade, quem que vai estar envolvido nessa tarefa, né? As pessoas, os times, as equipes, quem que vai participar. Às vezes, quando for aberto um desafio para toda a empresa vai estar aqui envolvida, né? Vai poder participar desse momento. E quais as ferramentas a gente recomenda para cada uma dessas atividades. Então, a gente costuma usar bastante o Miro, a gente costuma usar bastante ferramentas de comunicação interna nas empresas. Então, elas vão estar citadas aqui para cada uma dessas subatividades. E ali mais na direita tem uma parte que a gente deixou aberta no Miro, então se você quiser entrar lá e comentar e elogiar o nosso trabalho, é só colocar ali dicas e alguns comentários que a comunidade mesmo e as pessoas vão acabar colocando sobre o que precisa tomar cuidado ou a experiência que elas tiveram rodando um programa de inovação aberta como esse. Bom, essa é a fase mais decisiva do programa. É onde serão definidos os desafios e também a agenda que vai ser executada ao longo desse programa. E é o momento de saber se deve ou não executar este programa de inovação para a resolução dos problemas que foram apontados. Porque algumas coisas e alguns problemas podem ser resolvidos com uma simples oficina de design thinking ou um hackathon. Então não necessariamente precisaria de um grande programa para resolver. Só que se o objetivo é, além de resolver os problemas, fomentar a cultura de inovação e engajamento da equipe, este é o caminho mais correto. Não só da equipe, né? De todos os funcionários da empresa. E é aqui que a gente começa nessa etapa dos desafios. A primeira coisa que precisa ser feita é identificar qual que é a audiência e quais os desafios são mais interessantes para essa audiência. E para isso você pode ou rodar um mini workshop ou aplicar um questionário, um formulário mais aberto através dos departamentos, setores da empresa e as pessoas que interessam esse programa de inovação aberta. Depois, nesse momento, é importante definir e fazer uma reunião estratégica para saber aí sim efetivamente isso daqui cabe ou não um programa de inovação aberta ou isso pode ser resolvido só com um projeto. Se for interessante executar realmente esse blueprint, né, esse formato de intraempreendedorismo, a gente recomenda montar esse desafio num formato bem claro, né, formatar ele direitinho e fazer uma lista de tarefas com a agenda de tudo que vai precisar ser executado. Em todo esse trabalho, em todo esse formato aqui nesse momento da agenda, quem precisou participar e está definido aqui no nosso mapa são os membros da equipe do programa de inovação aberta, né? A equipe de inovação definida. Mas aqui também é um momento muito importante, caso ninguém da equipe tenha experiência em projetos, trazer alguém especializado em projetos. Aqui a gente está falando de agenda, cronograma, tempo para executar certas atividades. Essa pessoa ela é muito importante nesse momento. E como ferramentas, a gente só recomenda algumas coisas básicas como o próprio Miro, ferramentas de formulários, questionários, né? Coisas que estão linkadas lá no rodapé que a gente comentou e ferramentas que ajudem a montar esse planejamento do projeto. Pode ser um Planner, um Notion, um Trello, a ferramenta que a sua empresa achar mais conveniente. Uma coisa legal é usar aqui nas ferramentas, principalmente no momento da reunião estratégica, uma calculadora de cálculo de retorno de investimento, porque dessa forma você vai conseguir ter noção total do quanto que você vai utilizar, quanto será investido e se vale a pena realmente todo o investimento que vai ser feito para executar um programa ou uma solução. Então eu acho que esse é o momento e existe uma calculadora que a gente preparou e inclusive a gente vai listar aqui nas ferramentas para vocês. Muito bem, mas explicados ali o passo a passo, né, tem um monte de etapas para todo mundo olhar com calma e ver como que acontece o programa. A gente vem aqui mais para a parte de baixo, onde tem um fluxograma, onde a gente traz uma dimensionalidade mais complexa de como tomar decisões ou o que acontece se as coisas não saem como esperado. Não vai dar tempo de passar por todas essas situações, porque senão esse vídeo vai ficar gigante e vocês não vão aguentar de tédio. Então a gente vai focar ali em duas situações que a gente acha importantes logo no começo da definição do programa. A primeira dela tem a ver com o programa, então é saber se o desafio vale a pena ou não seguir. Se não vale a pena seguir, às vezes ou transformar esse desafio em um pequeno hackathon, uma oficina de resolução de problemas, uma reunião às vezes, ou um e-mail, porque ninguém precisa de uma reunião que podia ser um e-mail, ou às vezes seguir efetivamente para o programa. Novamente, a calculadora de payback de projetos ela pode ajudar bastante a saber se tem que virar só um projetinho ou se vale a pena investir e transformar isso num grande programa. Então, com o fluxograma aqui a gente tem essas situações, o passo a passo em um formato um pouco mais contextual.
E ali mais para frente, um momento que a gente achou muito interessante era, por exemplo, quando está aberto o desafio para toda a empresa, foram feitas as ativações, né? Foi mandado um e-mail, o WhatsApp da galera recebeu ali que tem esse desafio, mas vocês estão sentindo que tem poucas ideias ou não tem ideias muito boas. Aqui também é um momento em que a gente dá uma dica de que, se não tem uma quantidade boa de projetos ali depois de algum tempo em que o programa está aberto, né, para receber insights, é estender um pouco essa deadline. Então isso talvez ajude a cumprir ali uma meta de ideias que vocês querem receber. Mas se isso não for suficiente, vocês já receberam uma resposta, que é talvez não seguir com esse desafio, com esse programa especificamente, né, nessa temática, e colocar esse desafio ali, guardar ali na garagem e fazer mais uma reunião para tentar encontrar um outro desafio que crie um engajamento na empresa. Às vezes pode ser nas recompensas, às vezes é a própria temática. Então, existe toda essa situação contextual aqui com revisões e isso está bem explicadinho nesse fluxograma. Mas tudo bem, chega de fluxograma, vamos para o rodapé para finalizar o vídeo. Finalmente chegamos no rodapé do nosso blueprint. Aqui temos duas áreas bem legais. À esquerda nós temos as ferramentas sugeridas, que são ferramentas que são mais que o suficiente para vocês conseguirem rodar um programa de inovação na empresa. Então, lembrando que muitas são comuns no universo corporativo e outras são muito acessíveis, fáceis de encontrar e serem utilizadas. Então, são ferramentas que são bem difundidas no meio e, como eu citei anteriormente, são muito mais do que o suficiente para vocês poderem rodar o programa, tá? Então, intuitivas, legais, usem as ferramentas. E do lado direito nós temos o conteúdo relacionado, que nós trazemos uma série de artigos, links, vídeos e livros. A gente vai estar alimentando constantemente, tá? Para falar sobre a temática de inovação aberta, principalmente para quem não está acostumado e para quem está estudar cada vez mais, uma parte legal para o crescimento profissional, tanto próprio quanto da equipe envolvida. Lembrando que os workshops são as ferramentas mais recomendadas para executar uma série de solução de problemas dentro de um programa de inovação. Então, nós recomendamos essas ferramentas e, se você não está acostumado ou não tem familiaridade com oficinas de facilitação dentro das empresas, não se acanhe em chamar a gente. Será um prazer a gente poder ajudar vocês a executar esse tipo de ferramenta e auxiliar vocês na execução desse projeto. Então, só para fechar, um programa de inovação aberta ou intraempreendedorismo ele possui muitas vantagens, né? Além de resolver problemas dentro das empresas, ele ajuda a cultivar uma cultura de inovação e cria um ambiente ali mais aberto para ouvir ideias das pessoas e que elas vão se sentir realmente participando desse programa de inovação. É uma forma super eficaz de trazer retorno ou economias para a empresa e isso deve chamar a atenção das cabeças e é uma vantagem que ele pode escalar ali rapidamente assim que tiver os primeiros casos de sucesso. E pense nesse blueprint como uma ferramenta poderosa para aprimorar produtos, processos internos e também serviços. E não só pensar na questão do resultado corporativo, mas também pensar na experiência que as pessoas vão ter de vivenciar a inovação realmente na prática. Inovação para valer. Mas aí você está se perguntando, como começar, né? Por onde que eu começo? A primeira coisa que precisa ser feita é entender o programa como um projeto em si, e buscar pessoas que estão realmente interessadas nessa temática, nesse tipo de abordagem para gerar inovação e gerar soluções. Então as pessoas podem estar em qualquer setor, pode ser marketing, pode ser TI, pode ser produção, finanças, RH, não importa. O importante é elas convergerem para essa ideia de inovação aberta, de juntar diferentes pessoas e escutar as pessoas da empresa para trazer soluções, para propor ideias. E como o programa não vai demandar muito investimento, até um time pequeno pode causar um impacto gigantesco na empresa. É isso, valeu, né? Confere a landing page que está linkada em algum lugar aqui embaixo. Lá a gente tem algumas dicas especiais que a gente separou falando sobre o tema de inovação aberta interna. E principalmente, vem para esse Miro, né? Entra agora nesse Miro, favorita ele e sinta-se à vontade para compartilhar com colegas, para entrar aqui, comentar, fazer sugestões, porque ele é um ambiente aberto também que a gente criou para compartilhar esse tipo de conteúdo. É isso, a gente se vê em breve. Tchau, tchau!